Vejamos agora os próximos dois princípios do treinamento físico, o princípio da continuidade e o princípio da individualidade biológica. Bom, o princípio da continuidade, ele é a continuação do princípio da questão da supercompensação, né? Do nosso gráfico de supercompensação. O que o princípio da continuidade diz? Que basicamente é necessário repetir uma tarefa, tá? Para que haja progressão e evolução nas adaptações daquela tarefa, né? Ou seja, não adianta eu treinar tarefas diferentes esperando ter a mesma adaptação, né? Cada adaptação vai depender de eu manter o treinamento repetido daquela tarefa, sendo que a periodicidade mínima, por exemplo, dentro de uma semana de uma determinada tarefa é de 2 vezes por semana, para que aquela tarefa continue a sua evolução, a sua progressão, né? Então, como é que funciona o princípio da continuidade? Bom, de novo, homeostase, exercício, fadiga, recuperação, adaptação. O que nós temos aqui, né? Nós temos basicamente o gráfico de supercompensação. E o princípio da continuidade me diz o quê? Que quando eu estou adaptado, então eu espero o período de recuperação, o que eu devo fazer? Treinar novamente. E aí entrar em fadiga, ó. Então eu faço o exercício, fadiga, recuperação, adaptação. E aí eu vou fazer exercício, ó, espero o tempo de recuperação, faço exercício novamente e assim sucessivamente, né? Eu vou fazendo isso por quanto tempo eu quero desenvolver aquela habilidade, né? Então eu sempre tenho um tempo de recuperação aqui que eu preciso aguardar para que eu possa treinar novamente, garantindo a continuidade. Isso é o que nós chamamos de continuidade, né? A evolução do treinamento por meio da repetição dos estímulos, certo? Então, o que acontece é que essa lógica, né, onde nós temos aqui o desempenho evoluindo a partir do tempo, né, e aqui a gente pode fazer o tempo até aqui agora, né, afinal de contas o gráfico anda tudo isso, ele segue a mesma lógica para todas as capacidades físicas que nós vamos trabalhar, tá? Força, resistência, velocidade e flexibilidade. Então, o que acontece? Para cada uma dessas capacidades físicas, nós teremos um tempo de recuperação adequado para garantir a melhor adaptação e poder, dessa forma, voltar a treinar novamente. Então, cada uma das capacidades físicas, nós teremos um tempo de intervalo um pouquinho diferente, certo? Vejamos. O que acontece? Força, resistência, velocidade e flexibilidade vão ter tempos diferentes. Então, por exemplo, força. O que acontece? Força, eu posso usar força por meio da rota glicolítica. Então, meu treinamento de força pode ser por meio do suporte de nutrientes do glicogênio do músculo, a gente já vai ver qual é a característica, ou por meio da creatina fosfato. Creatina fosfato, né? Bom, qual é a diferença desses dois exercícios? Força, nós podemos treinar assim, normalmente levantando cargas, né, empurrando objetos, normalmente eu resistindo, vencendo uma resistência. Então, se eu faço um exercício onde eu venço essa resistência, tá, mais que 8 vezes, mais que 8 repetições, né, e aí eu fadigo, o que acontece? Eu estou na rota glicolítica. Creatina fosfato é quando eu consigo fazer a tarefa só de 1 a 4, 1 a 6 vezes. Vamos colocar aqui 1 a 6, tá? Então é um pouquinho diferente. Por exemplo, aqueles caras que treinam assim, força mesmo, pesado, levantadores de peso, né? Normalmente eles trabalham nessa faixa, pouquinhas repetições. E aí a rota metabólica que eles usam é uma que nós chamamos de creatina fosfato. Agora, se o nosso número de repetições aumenta para mais de 8, 10, 15, 20 repetições do exercício, nós estamos utilizando o glicogênio muscular. E o que acontece? O tempo de recuperação é diferente. Aqui nós precisamos de no mínimo 48
a 72 horas de recuperação, dependendo da intensidade do exercício, tá? E a creatina fosfato de 24 a 72 horas. Então, dependendo, eu posso ser um pouquinho mais rápido no meu estímulo, por exemplo, treinar no dia seguinte, 24 horas, também dependendo do volume agora, né? Se eu fizer, por exemplo, uma repetição hoje, eu posso fazer uma repetição amanhã. Agora, se eu faço uma repetição hoje e repito essa uma repetição 10 vezes, né, aí eu vou precisar de 48, 72 horas para me recuperar. Isso varia um pouquinho de volume para volume, né? Quando nós treinamos resistência, né, ou seja, um movimento cíclico, repetitivo, né, com a habilidade de trazer adaptação cardiovascular, também vai depender do tipo de rota que nós estamos utilizando. Então, se é glicolítica, né, se eu estou usando glicogênio, ou se eu estou usando a rota aeróbia. Isso lá na aula de fisiologia, gente, tá mais claro, tá? O que significam essas rotas metabólicas. Aqui a gente vai discutir só o tempo de execução e o número de repetições que vai definir aquela rota metabólica, tá? Então, a glicolítica são aqueles exercícios que demoram assim, ó, no máximo 10 minutos. Então, são corridas breves, por exemplo, 3 quilômetros, 2 quilômetros, corridas um pouquinho mais longas, assim, por exemplo, 5, 10 quilômetros, essas já começam a passar de 10 minutos e já começam a virar exercícios aeróbios, né? Então aqui são exercícios que duram de 2 a 10 minutos. E aqui a aeróbia são exercícios que demoram mais de 20 minutos. E os dois vão necessitar mais ou menos do mesmo tempo de recuperação, tá? A gente nunca deve treinar exercícios aeróbios 2 dias consecutivos. A gente deve dar pelo menos 2 dias de descanso entre um treino e outro. Então, se eu treinei exercício aeróbio hoje, eu não posso treinar amanhã, tá? Eu vou treinar daqui a 2 dias. Então, de 48 a 72 horas é para os dois aqui, ó. 48 a 72, 48 a 72 horas, certo? Então, o que acontece? O treinamento de resistência ele precisa de pelo menos 2 dias de recuperação. E aí, dependendo do volume e da intensidade, eu posso precisar até de 3 dias de recuperação, tá? Só conferir aqui. Bom, o treino de velocidade, esse aqui, gente, sempre vai usar creatina fosfato. Ele não tem outra rota, tá? Por quê? Porque são todas tarefas que demoram menos de 2 minutos. E essa rota, gente, ela costuma ser rápida para se recuperar, porque a velocidade também é uma capacidade que tem muita relação com os aspectos neurais, ou seja, com as nossas adaptações neurais que nós discutimos na aula anterior, certo? E o aprendizado, de um dia para o outro, a gente já está recuperado para fazer tarefas que envolvam aprendizado novamente. Então aqui, ó, em torno de 24 horas a 48, né? Eu já tenho um descanso suficiente para repetir o treinamento, certo? E por último, flexibilidade, né? A capacidade física de flexibilidade, essa eu não preciso esperar para treinar. Por quê? Porque flexibilidade é uma capacidade apenas neural, ela não é condicionante, ela não envolve características morfológicas. A gente vai discutir isso mais especificamente na capacidade física de flexibilidade mais para frente, tá? Mas o que a gente precisa compreender? Que flexibilidade é uma característica basicamente neural, certo? Então aqui, ó, eu posso treinar isso todo dia. Então, sem repouso. Porque eu nunca estarei cansado demais para treinar flexibilidade novamente, certo? Então, basicamente, esses são os tempos de recuperação para garantir
período de continuidade. Nós veremos na próxima aula, quando a gente vai discutir overreaching e overtraining, que são expressões da metodologia do treinamento, que dizem respeito ao quê? Se a gente não respeitar esses intervalos, a gente vai estar treinando ainda sem total recuperação. E aí, ao invés da nossa curva subir, ela pode ir de lado ou até cair. Tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Esses tempos se aplicam a todas as populações, certo? Então, a todas as modalidades. Então, se a gente está fazendo preparação física, lembrando que isso aqui não é preparação técnica e tática dos esportes, é preparação física. Então, se nós estamos fazendo a preparação física de um atleta, o que acontece? Se a gente vai treinar força hoje, amanhã resistência, bom, no próximo dia eu não posso repetir 2 dias consecutivos essas duas capacidades. Já a velocidade eu posso repetir 2 dias consecutivos, flexibilidade também. Então isso é uma coisa importante para nós compreendermos, tá? Outra coisa importante, força, por exemplo, quem trabalha com academia, por exemplo, se eu treinei braço hoje, eu treinei força, né? Um treinamento resistido. Eu posso treinar amanhã perna? Posso, porque força ela tem muita relação também com o membro ou o grupo muscular que nós estamos utilizando. Então eu posso treinar força todos os dias se os membros forem alternados, treinar um dia braço, outro dia pernas, e aí conforme a academia de ginástica ali, ou de musculação, enfim, faz a sua divisão dos treinamentos, tá? Bom, próximo princípio é o princípio da individualidade biológica. Esse princípio é clássico, né? A gente lembra dessa expressão genótipo mais ambiente igual a fenótipo, e quando a gente aplica isso ao treinamento, a gente tem que lembrar o que significam essas coisas. Então, genótipo são as minhas características herdadas. E o ambiente são as minhas experiências de treinamento. Por quê? Porque o genótipo diz respeito aos genes e o ambiente diz respeito ao que eu faço para tentar melhorar o meu condicionamento. Tá? Então, para a gente entender isso aqui, gente, o que a gente precisa compreender? Que, assim, algumas características com relação ao desempenho, elas são herdadas, tá? A gente não tem muito como melhorar. A principal delas é as nossas características antropométricas. Como assim? Gente, por exemplo, a estatura. Estatura é um aspecto que eu herdo, né? É um aspecto genético, provavelmente hereditário, né? Se eu tenho pais altos, provavelmente o filho vai ser alto, né? Então, o que acontece? Essa característica é algo que pode definir o desempenho de alguém numa tarefa, ser mais alto, ser mais baixo, ter proporções diferentes, né? Por muito tempo, antigamente, se dizia, por exemplo, que ginastas, quem fazia ginástica ficava baixinho, né? O que é um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, quem consegue fazer ginástica é quem é baixinho, né? Uma vez que a gente tem que, por exemplo, fazer piruetas, né? Mortais, saltos mortais, ser baixinho favorece muito, porque o centro de gravidade é mais próximo, né? Mais concentrado no meio, e para dar voltas é muito mais fácil. É muito mais fácil eu girar uma canetinha assim do que eu pegar um cabo de vassoura e girar, mesmo que os dois tenham o mesmo peso, né? A mesma massa. Se essa história de fazer ginástica deixasse baixinho fosse verdade, jogar basquete me deixava mais alto, né? Afinal de contas, todos os jogadores de basquete são altos. Então a gente sabe que isso não tem relação nenhuma. Na verdade, os ginastas são baixinhos porque os de menor estatura têm melhor desempenho na tarefa, né? Porque tem o centro de massa mais concentrado para dar mais voltas, né? São questões lá da biomecânica. Então, a minha antropometria, né? É uma característica herdada. Que mais? O meu percentual de tipo de fibra, né? A gente conversa sobre isso em fisiologia do exercício, fisiologia humana, que nós temos os tipos de fibra 1, 2 e 2x, né? Onde 1 é fibra lenta, porém muito resistente, e a 2x é uma fibra rápida, porém fadiga rápido também.
E o que acontece? As pessoas nascem com diferentes percentuais dessas fibras, né? Uns nascem com mais fibra tipo 1, outros nascem com mais fibras tipo 2. Isso num blend, né? Numa mistura dentro dos nossos músculos. Nossos músculos têm os 3 tipos de fibra em diferentes percentuais, em diferentes proporções de pessoa para pessoa. E isso é uma coisa que pode definir o meu desempenho, né? Uma vez que, por exemplo, alguém que tenha muita fibra tipo 1, ela com certeza vai ter um desempenho muito superior do que outra pessoa que tenha muitas fibras tipo 2x, certo? Então, são aspectos bem relevantes aí quando a gente trata de tipo de fibra muscular e o desempenho, tá? E isso são características herdadas geneticamente, então tipo de fibra. Outra característica, vou botar aqui do ladinho, que é herdada também, gente, é o VO2, né? A gente sabe que o VO2 ele não tem muita alteração de pessoa para pessoa, mesmo com o histórico de treinamento, né? Se ela foi exposta ao treinamento desde criança, enfim, precocemente, ela chega na idade adulta, ok, ela vai ter um VO2 muito alto, mas já adulto, a gente não consegue alterar drasticamente o VO2 de uma pessoa. Por quê? Porque muito do VO2 é herdado geneticamente. Então, boa parte do nosso VO2 é pré-determinado. E nós temos aí exemplos de populações, né, que são VO2, né, o nosso consumo de oxigênio, nossa capacidade aeróbia, né, populações aí, por exemplo, os quenianos, que são geneticamente propícios a desenvolver a corrida, né? Então, eles desde criança correm, vão desenvolvendo VO2, são uma população que lá naquela região evoluíram quanto população e teve uma certa seleção genética daqueles com melhor condicionamento físico, então é um aspecto que é herdado destas pessoas, tá? E a questão do ambiente, bom, é o treinamento, é a exposição ao treinamento. Então, eu preciso passar pelo maior número de exposições precocemente para ter o melhor desempenho para minha tarefa, né? Isso em todas as modalidades, em todas as situações, tá? Inclusive situações de doença, né? Quanto antes eu me mobilizar, a gente fala muito também sobre aquela mobilização no leito, né? Por exemplo, uma pessoa doente, ou, por exemplo, uma criança começar a praticar os esportes quanto antes, melhor, né? É sempre interessante expor as crianças a uma série de estímulos para que elas se identifiquem com aquela que elas têm maior vantagem, maior afinidade, né? Para que elas possam fazer a tarefa e ser desenvolvida, né? Ter o melhor fenótipo possível para aquela tarefa. Se diz que para você ser um as, né, um talento numa determinada modalidade, são necessárias 10.000 horas de prática naquela modalidade, né? Então, e isso, gente, não é só para esporte, tá? É também, por exemplo, para eu ser um grande músico. Eu tenho que ensaiar 10.000 horas. Então, você pode fazer isso a conta quantas horas por dia para em, por exemplo, 20 anos, 10 anos, eu atingir essas 10.000 horas naquela atividade. Que é o que se tem calculado que é o mínimo que os grandes talentos realizaram de treinamento naquela atividade. Então, piano, músicos, atletas de futebol, atletas de handebol, de vôlei, de basquete, pintores, enfim, desenhistas, né? Que eles precisaram praticar muito e repetir muitas e muitas e muitas e muitas vezes, continuidade, né, para conseguir desenvolver o seu talento naquela tarefa. Então, pessoal, revisando, princípio da continuidade, né, diz o quê? Que eu preciso causar estresses contínuos para continuar evoluindo, né? Não adianta, por exemplo, um dia eu treino pilates, no outro dia eu treino futebol, no outro dia eu treino basquete, eu nunca vou ser bom em nada, eu tenho que repetir a mesma tarefa para conseguir ganhar desempenho. E se a gente vai para a parte da preparação física, que é o foco aqui dessa disciplina, né, no começo dela, é o que? Força, resistência, velocidade e flexibilidade. Força e resistência eu preciso de 24 a 72 horas, a glicolítica no mínimo 48 horas, né? Resistência 48 a 72 horas, velocidade
em 1 dia até 2 dias é necessário e flexibilidade não é necessário repouso para que eu adquira adaptações. Tá? Quanto ao princípio da individualidade, eu preciso saber quais são as minhas características antropométricas herdadas, VO2, antropometria e tipo de fibra, e eu preciso me expor precocemente às tarefas, tá? E para identificar os talentos, para que eu possa identificar os talentos o quanto antes, para ver quais que são aqueles com melhor genótipo e que estão mais expostos ao ambiente, e ainda para eu intensificar essa questão de exposição ao ambiente de treino, eu preciso de avaliações. Então essa é uma coisa muito importante no treinamento que se esquece muito, né? A importância da avaliação. É fundamental avaliar o atleta o maior número de vezes para que ele possa conhecer o seu desempenho, para que ele possa acompanhar o seu progresso, para ele poder saber os seus déficits, as suas deficiências, quais aspectos ele é bom, quais aspectos ele não é, né? E assim usar o seu genótipo, que ele já sabe as suas vantagens, e poder se expor a um ambiente onde ele consiga enaltecer essas vantagens e diminuir as suas desvantagens com o maior treinamento possível. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição.